Olá, este aqui é o Arquivo Vivo. Aqui você ouve tudo que se passa numa investigação policial, envolvendo a polícia, envolvendo o Ministério Público, envolvendo a perícia criminal, que é fundamental num inquérito, numa investigação, e também envolvendo o Poder Judiciário, mostrando com suas sentenças, suas atuações. Eu sou o Renato Lombardi. E eu, Percival de Souza, que tenho uma imensa alegria e prazer em contar essas histórias com meu amigo Lombardi. Que é recíproco. E hoje nós vamos falar de Maria da Penha Maia Fernandes, mulher cearense, biofarmacêutica, mulher inteligente, mulher culta e que se apaixonou por alguém errado. Ela foi vítima de uma violência incrível, violência esta em que ela demorou para que reconhecessem, violência essa que carrega hoje inclusive uma lei com o nome dela, Lei Maria da Penha, pessoal. Exatamente, é uma lei que simboliza tudo que ela passou, tudo que ela sofreu, tudo que as mulheres no Brasil sofrem em termos de violência doméstica, para que essa lei pudesse, de forma legal, no arcabouço jurídico, para que essa lei beneficiasse as mulheres. Marco Antônio Viveiros, um colombiano, e até então ela achou que tinha encontrado o par perfeito, a pessoa certa. Uma das vezes que eu entrevistei a Maria da Penha, ela dizia que ela achava que seria um homem da vida toda dela. Boa conversa, inteligente, mas que com o passar do tempo, ela me disse, com o passar do tempo eu vi que eu estava ao lado de um monstro. Tanto é que em maio de 1983, este homem, não é? Viveiros, professor universitário, tentou matá-la com um tiro na medula. Exatamente, esse tiro da medula a deixou paraplégica. Ela passou a ficar numa cadeira de rodas, mas você veja bem, Renato, tudo isso, e ela passou por várias atrocidades. Uma primeira tentativa de matar, que foi fracassada, uma tentativa repetida de matar outra vez, e com tudo isso, justiça e polícia demoraram muito tempo para enquadrar o colombiano como o algoz da Maria da Penha. Porque ele inventou uma história de assalto, inclusive nesse tiro na medula, Renato, como se tivesse um ladrão invadido a casa, baleado a Maria da Penha e fugido pela janela. Ele inventou essa história. Ele tentou convencer as autoridades que ele também era vítima, ou seja, que Maria da Penha foi alvejada por um ladrão, um fascínio, um bandido perigoso. São coisas que às vezes eu não entendo numa investigação, né? A polícia às vezes aceita uma versão, a primeira versão, porque acha que, nossa, aqui no caso específico aqui, nós estamos enfrentando e conversando com um professor universitário, alguém muito culto, alguém inteligente, e ele veio com essa história porque ela estava internada no hospital e ela estava, ele achou que ela ia morrer no hospital. Então ele veio com essa história de que foi assalto. Quando ela saiu do hospital 4 meses depois, é que aí ela contou a história, falou, não teve assalto nenhum, ele tentou me matar. Mas depois disso, com todos esses detalhes que aconteceram, Renato, um dia ela estava tomando banho, ele tentou matá-la definitivamente, eletrocutando. Ele mexeu lá nos dispositivos do chuveiro, fios desencapados, para ela ser eletrocutada. Esse era o plano dele, que fracassou mais uma vez. E aí, finalmente, a dona Justiça acordou e decretou a prisão do colombiano. Mas demorou isso, viu, Renato? Mas demorou muito tempo. Demorou tanto que ele foi condenado, só que ele não ficou preso. Por 2 vezes. É impressionante, eu não consigo entender muitas vezes a nossa lei, a nossa justiça. Ele foi condenado, ficou pouco tempo, foi solto. Recorreram, ficou pouco tempo, foi solto de novo.
E aí ela não conseguia entender como é que era isso, porque ela achava que ele já tinha feito 2 tentativas de eliminá-la. Agora, Renato, você veja bem como é interessante, tragicamente interessante isso que você lembrou. A nossa Constituição diz expressamente que a decisão dos jurados, a decisão do júri é soberana. Está escrito lá no livrinho de capa amarela. Mas na prática não é soberano coisa nenhuma. Porque se recorre, se mantém em liberdade, mesmo já condenado, pode recorrer em liberdade, pode recorrer em segunda instância. Existe aquele princípio da presunção de inocência, mas eu lembro que também, como existe presunção de inocência, Renato, existe a presunção de culpa. No caso da Maria da Penha, a culpa era óbvia, provada, demonstrada. Então é uma coisa incrível no sentido de beneficiar um assassino que atacou Maria da Penha das maneiras mais cruéis possíveis. Mas foi tratado com benevolência, Renato. E aí o que aconteceu? Ela escreveu um livro, mulher inteligente, escreveu um livro contando a história dela. E o livro foi abraçado pelas organizações internacionais, que se mobilizaram, começaram a cobrar da justiça brasileira as providências. E aí ele, numa última condenação, depois de vários recursos, ele foi condenado a 15 anos de prisão. Exatamente, demorou mais uma vez muito. Aliás, a Lei Maria da Penha tem vários dispositivos que foram elaborados para serem cumpridos e, na verdade, não são. Eu me refiro à medida protetiva. Mas a medida protetiva é uma medida que está num papel. Fica lá no cartório do fórum. Aí o algoz, aquele que ameaça, fica compromissado a não se aproximar até uma certa distância da sua vítima. Geralmente uma distância calculada entre 200 e 300 metros. O que acontece na prática? Ninguém protege ninguém. Não exige proteção nenhuma. São Paulo, capital, tem cerca de 9.000 pedidos de medida protetiva. Renato, é demais. Acaba acontecendo que a medida preventiva é como um aviso prévio para novos espancamentos, para assassinato. Não funciona, velho. Eu também concordo com você. Eu acho que é uma balela. Não dá uma mínima importância para isso é a justiça. Nossa justiça, infelizmente, está indo para um caminho completamente desacreditado. Agora, no caso específico do Viveiros, dos 15 anos de cadeia que ele foi condenado, ele ficou preso só 2 anos. 2 anos ele ficou preso. Ele foi solto e está cumprindo a pena em liberdade. É impressionante isso. E no caso da Maria... Você tem... Sim, diga. Mas, Renato, você tem que analisar o resultado que esse colombiano produziu. Maria da Penha perdeu os movimentos. É farmacêutica formada, não pode se locomover, vive numa cadeira de rodas, tem a vida completamente limitada por esse agressor e recebe todos os benefícios da justiça. E os olhos dessa mesma justiça não olham para a vítima, que é a Maria da Penha. Quer dizer, a vida dela foi ceifada, bruscamente interrompida de maneira dolorosa. É uma mulher com limitações. E seu algoz está numa boa, né, Renato? E a lei Maria da Penha foi sancionada em agosto de 2006, mas ela tem muitas falhas, realmente. Ela tem mas tem muitas falhas. E é como você acabou de dizer, elas continuam beneficiando os abusadores, os espancadores de mulheres. O certo seria ter uma lei fechada, né, para mostrar para o sujeito que ele, enquadrado nessa lei, ele vai para a cadeia, ele vai ser punido. Mas aqui não tem nada disso, infelizmente não existe nada disso. O sujeito vai lá, bate, mata, vira as costas, vai embora e continua em liberdade. Continua dando, muitas vezes, ele dá risada, zomba da nossa justiça. Pois é, a medida protetiva deveria ser interpretada assim: alguém que recebe essa decisão judicial deveria ser monitorado. A polícia deveria acompanhar, ver se ela está bem, receber visitas periódicas, ir à casa dela, ver se o ameaçador se aproximou.
tomar as providências para cercá-la, blindá-la, para que nada mais aconteça. Lá nos Estados Unidos, Renato, as mulheres nessa situação, de 3 em 3 dias vai uma viatura da polícia na casa da vítima, tocando a sirene, vendo se está tudo bem. Toda a circunvizinhança percebe que a polícia está tomando conta da mulher. Aqui, a mulher, mesmo com medida protetiva, procura viver escondida, vai na casa de parente, vai na casa de amigo, vai para outro estado, vai na casa de parentes. Existe até uma casa para isolá-la. Quer dizer, a proteção, quando acontece, é deixá-la trancada, isolada num determinado lugar, Renato. Ou então o carro da polícia vai com os policiais, sabe quando? Quando o sujeito mata a mulher. E aí é tarde, muito tarde. Maria da Penha me disse uma coisa quando eu entrevistei, que eu carrego até hoje. Ela me disse o seguinte: enquanto as autoridades não cuidarem exatamente de providências mais amplas para defender a mulher, nós vamos continuar enfrentando casos como o meu e como de dezenas, centenas de mulheres nesse país. O Brasil é o 5º país no mundo onde mais se mata a mulher, onde tem mais feminicídio, principal. Exatamente, você vê que a Lei Maria da Penha é adolescente. Ela acaba de completar 15 anos de idade. 15 anos. Tempo suficiente para que ela saia do papel e entre na prática. Então, essas medidas, como elas não são tomadas, porque a lei, Renato, ela foi feita para ser cumprida. Você pode imaginar facilmente é que as previsões da Lei Maria da Penha vão se tornar realidade na prática. Mas na prática o que acontece é a indiferença. A partir do momento que a mulher bate as portas de uma delegacia para pedir essa proteção, de modo geral ela é recebida com indiferença, pouco caso, criando situação de vergonha, timidez e profundo constrangimento, Renato. Este é o Arquivo Vivo. Nós acabamos de falar sobre Maria da Penha Maia Fernandes, a cearense que tomou um tiro, ficou paraplégica e o marido, pouco tempo, o autor, ficou na cadeia. Eu sou o Renato Lombardi. E eu, Percival de Souza, estamos juntos aqui em mais um Arquivo Vivo.